E a Bombril, marca extremamente conhecida nacionalmente pela famosa esponja de aço e aquele slogan 1001 utilidade, entrou com um pedido de recuperação judicial. Um ícone, né, como eu falei, do consumo nacional. A empresa é dona de marcas como Limpol, Sapólio, Pinho Bril. Ela afirma estar em 90% dos lares brasileiros. A empresa alegou uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais, um montante, um valor relacionado ao que a companhia chama de contingência tributárias relevantes. A Bombril tem 3 fábricas, uma no ABC Paulista, outra em Abreu e Lima, em Pernambuco, e em Sete Lagoas, Minas Gerais. E a gente está falando de um grupo que tem quase 3 mil colaboradores diretos e indiretos. Olha o comercial aí do ator Carlos Moreno, esse comercial aí, todo mundo vai lembrar, todo mundo que tem alguma idade a mais vai lembrar do sucesso que foi esse comercial nos anos 90 da Bombril. Nós vamos conversar com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, obrigado pela presença aqui no Business. Eu gostaria que você explicasse por que uma empresa com uma marca tão estabelecida, conhecida nacionalmente, chegou ao ponto de uma dívida bilionária, de mais de 2 bilhões de reais, e com um pedido de recuperação judicial. Seja bem-vindo ao Business. Muito obrigado, me sinto honrado aí pelo convite. Então, a Bombril é uma empresa que ela acabou, se destacando aí, foi uma empresa que ela se perpetuou na liderança do mercado, teve um grande market share em um determinado período. Nós tivemos as primeiras sinalizações que elas começaram de problemas ali depois daquela venda que aconteceu ali desde os anos 90, em que trocou essa diretoria, em que trocou ali a condução financeira e as práticas financeiras da empresa. Tudo começou também com algumas práticas financeiras arriscadas, que até esse foi um dos termos que foi utilizado ali dentro do próprio comunicado da recuperação judicial. Para se ter ideia, eles fizeram com recursos da própria empresa até compras de dívida americana, dívida argentina, e o mercado, como um todo, ele começou a olhar ali alguns pontos arriscados nessa condução do caixa da empresa. Vale lembrar que todas as empresas do setor de varejo, consumos, produtos como um todo, elas passam por momentos cíclicos dentro do contexto de economia, e esse resultado e todas essas consequências, além dessas manobras arriscadas de alocação dos recursos financeiros da empresa, eles também foram dificultados por uma falta de inovação em determinados segmentos. A Bombril, a empresa como um todo, ela acabou perdendo, uma parte relevante do market share em uma série de produtos, porque não vem somente das esponjas, Todo mundo acaba conhecendo aí Bombril pelo grande sucesso no segmento das esponjas, mas vale lembrar que o grupo, ele também trabalha com desinfetantes e outros produtos desse setor aí de limpeza como um todo, A empresa, ela teve seu caso agravado, tivemos essas manobras ali no segmento financeiro, que inclusive também acarretaram essas questões tributárias, como você bem falou aí, dos 2,3 bilhões. Só que, justamente, essas contingências fiscais, elas foram um grande problema que trouxe à tona aí esse pedido de anúncio aí relacionado à recuperação judicial, mas as dificuldades operacionais e principalmente as restrições que envolveram crédito, eles agravaram ainda mais o cenário dessa empresa aí para que pudesse se redescobrir aí. A concorrência, ela também acabou complicando bastante a situação da própria empresa. E Sidney, tem que chamar a atenção ao nosso público que isso não foi a primeira vez que aconteceu, Em 2003, a controladora da empresa, a Bombril Holding, já havia pedido recuperação judicial, muito por isso que você explicou, de ela não conseguir expandir o portfólio, para outros segmentos. Tem uma questão de inovação também, e esse processo teve fim em 2006, só que tiveram essas dívidas, e as dívidas aumentaram a ponto de chegar a 2 bilhões e 300 milhões de reais, Exato, só para se ter ideia, quando a gente fala em dívidas, principalmente em um cenário que a gente tem uma alta da taxa de juros que é tão relevante, que é tão nociva para o negócio de qualquer empresa, principalmente o setor de varejo, que exige, que acaba
demandando uma necessidade muito grande de recursos, a Bombril, o grupo em si, só no ano de 2023, só de juros, eles acabaram ali reportando que estavam pagando cerca de 24% só de juros por ano. Então, para você ter ideia, um quarto do valor que tinha sido, né, contraído aí em relação a recursos de terceiro era sido pago ali em relação a juros. E para você ter ideia, se a gente olhar até para o balanço da empresa, quando a gente está aqui nessa vertente mais de análise dos fundamentos de uma determinada empresa, quando a gente olha especificamente para o caixa, a gente olha a margem bruta, olha o endividamento da empresa, a maioria das empresas, principalmente essas empresas do macro setor de varejo, de consumo, elas não chegam a ter uma margem de lucro, nem que seja bruto, na casa dos 24%. Então, tem aquele ditado popular da palavra, né? Vender no almoço para poder pagar a janta. E muitas vezes nem a janta estava conseguindo pagar, porque uma taxa de juros alta e um cenário desse que a empresa não consegue se redescobrir justamente por conta de uma restrição de crédito que a empresa estava enfrentando, isso acaba agravando muito mais o cenário dessa empresa no parâmetro financeiro.